podcast 2, Podcraft. Feirinha de artesanato. Vale a pena? Precisa de registro ou de certificação? Paga ou não paga? O que você precisa saber e como se preparar para participar das feirinhas locais de artesanato? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo são as feirinhas de artesanato. Será que vale mesmo a pena participar? Para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a artesã e professora Wanda Fornazieri, de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Wanda, seja muito bem-vinda. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Oi, bom dia, minha linda. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar com você. Prazer imenso. Wanda, queria que você começasse contando pra gente um pouquinho sobre a tua história com artesanato e a experiência que você teve até chegar professora e expositora de feiras e eventos do setor. Então, a artesanato eu sempre gostei de toda a área de artes desde a infância. Eu comecei a trabalhar com artesanato profissionalmente por um problema de voltar à atividade profissional depois de um tempo parada para cuidar de casa, família, e a dificuldade por estar acima da idade, a realidade da mulher brasileira. Isso. Ela passou dos 30, né? Na época eu tinha 35 para 37 anos, quando eu resolvi retomar a atividade profissional. Eu vi no artesanato uma possibilidade de renda. Então eu comecei a fazer minhas peças, iniciei, como a maioria das pessoas, batendo de porta em porta, vendendo para vizinho, procurando algumas lojas. Mas você já fazia alguma coisa antes? Já, sempre fiz, sempre trabalhei. Profissionalmente eu sou formada em publicidade e educação artística, então eu tenho já uma didática de ensino. E um olhar especial para... Isso. E sempre fui pesquisadora, né? Sempre gostei de procurar novas técnicas e tal. E procurando essa parte de retornar ao trabalho, eu acabei, como diria assim, como a maioria, procurando novas ideias em televisão, né? E me inspirei em vários artesãos de programas de televisão. E na época existia um programa na TV Santa Cecília chamado Mulheres 10, da Isabel Machado. E como toda boa fã, eu escrevi para ela, né, um e-mail e tal. Aí eu falei para ela do que eu gostava do que ela falava, porque ela era uma incentivadora do artesanato aqui na região. E falei do que eu fazia e tal. E houve um feedback entre nós duas. Era um programa local? Local, regional. Ficou muito tempo no ar aqui. Ficou quase uns 8, 10 anos, mais ou menos. Isso em que época, mais ou menos? 1997. Tá. Mais ou menos isso, 97 e 98. E nessas de eu mostrar o trabalho e tal, ela acabou me convidando para ir fazer um passo a passo na televisão. Foi a minha primeira participação em televisão. Ei, legal. Aí eu ensinei uma peça, era uma embalagem para Páscoa na época. E, como eu disse, houve esse feedback e ela acabou me convidando para participar outras vezes como consultora de decoração. Acabei fazendo vitrine, essa é uma decoração de estúdio para temáticas, né? E dessa contrapartida, uma das que faziam anunciantes era a dona de uma loja, Ana Cristina, tinha uma loja chamada Nova Presentes e acabou me convidando para trabalhar na loja como decoradora e montagem de guirlandas. Era época de Natal. Tá. Era uma loja de decoração. É uma loja de presentes, né? Vendia coisas para decoração. E ela comprava o material para formar guirlandas. E eu ficava como consultora, montava as guirlandas mais prontas, ou então fazia a sugestão do cliente e tal. E eu trabalhei nessa parte. E nessa vertente, a irmã dela fazia, a Ana Paula,
ela fazia parte da Casa Crescer e Brilhar, que é uma casa de acolhimento de menores, e ela tinha um projeto chamado Bem Me Quer, no qual trabalhava-se as mulheres, as mães que perdiam a guarda dos filhos, que a casa acolhia. E qual era a intenção desse projeto? A intenção desse projeto era fazer com que essa mulher tivesse acompanhamento psicológico, geralmente tinha alguns problemas familiares, seja por drogas, bebidas, violência doméstica. Então, que elas criassem autoestima, melhorassem a autoestima e se tornassem geradoras de renda, não ficassem na dependência do marido, porque muitas delas continuavam com os maridos, porque como elas iam se sustentar sem o homem? Podia beber, bater, mas elas sustentavam os filhos e tal. E aí, então ela criou, tinha o curso tirando a parte psicológica, tinha o curso de cabeleireira, e tinha o curso de artesanato. Aí ela me convidou para ser uma das professoras de artesanato. Nossa, já mata dois coelhos, né? Porque entra a professora, toda a pedagogia. Toda a pedagogia e também a parte social. Sim. Né? Porque é uma coisa que eu sempre gostei, dessa parte de trabalhar o social. E eu comecei como uma das professoras e no decorrer de 2 anos eu me tornei a única professora. Por que isso? Porque elas iam desistindo? Porque... Isso, porque a maioria delas tinha uma certa dificuldade de trabalhar a parte didática e a parte da limitação de cada uma. Porque nem todas elas tinham habilidade, muitas delas tinham tratamento de ansiedade, tinham problemas motores por conta disso. Então, tinha a parte de um dia tá bem, outro dia já estava, qualquer coisinha que falava começava a chorar, entendeu? Tinha aquela problema emocional mesmo. Decorrência da depressão. Isso. Então, não tinha aquele suporte emocional e pedagógico para poder coordenar tudo isso entre uma classe de 12 alunas. Então, você tinha que saber acompanhar e dar a atenção e motivação tanto para quem estava indo muito bem, como para quem estava indo muito mal, para não desistir. Então, eu consegui agregar que todas elas chegassem no patamar. E uma coisa que foi meu diferencial, que a Ana Paula agregou bem junto comigo, nós tínhamos o mesmo ideal nesse ponto, era justamente porque a gente estava pensando nelas como geração de renda, a gente trabalhou o quê? 2 vertentes. Primeiro, a capacitação para que elas evoluíssem na produção. Ou seja, elas começariam com aquele trabalhinho... Com pequeno investimento, né? Não era nem na parte de investimento, era na parte do trabalho manual. Elas começavam com um trabalhinho que os pontos eram mais ou menos, né? E nós fomos trabalhando com pecinhas mais simples, nós fomos evoluindo no trabalho. Elas começaram com pecinhas pequenas, foram para médias até chegar num patamar profissional. Nós trabalhamos uma graduação. E conscientizando elas, né, de que elas estavam se profissionalizando, de que elas estavam... E também, num ponto que eu sempre trabalhei, que é o meu forte, que eu sempre falo para as minhas alunas, procurem caprichar. Vale muito mais a pena você fazer uma peça bem feita do que várias de qualquer jeito. Porque quando você sai para o mercado, você pegar uma produção, uma encomenda, a primeira peça ou a 100ª peça tem que estar igual. É o cartão de visita. Cartão de visita. Porque é aquela velha história. Um para te elogiar é difícil, mas um para falar mal do teu trabalho, aquilo vai como rastilho de pólvora. Então você tem que ter essa consciência que tem que fazer bem feito. Porque você se anima e fala, eu consegui uma encomenda de 100. Então, Então você tem que pensar que você tem que ter um prazo para isso. Você não pode, só porque apareceu a oportunidade, de repente falar, daqui a 15 dias. Não, você tem que pensar que 15 dias você não vai ter. Você fala, muito que bem, eu faço. Você tem que ter um prazo maior para você ter esse capricho para entregar, beleza, um trabalhinho caprichado. Para você realmente depois não se queimar e não se decepcionar. Sim, sem dúvida. Né? E outra coisa era a parte delas de trabalharem à venda. Então, o que nós fazíamos?
Nós conseguimos um espaço na Praça do Correio, em outros eventos, as mesas, e nós fazíamos o quê? Um revezamento entre elas, e no início, ou eu ou a Ana Paula junto, para coordenar o quê? Atendimento, postura na presença. E esse espaço vocês já conseguiam nesse esquema de feira? Isso. Com o contato dentro da Secretaria de Cultura. Então a gente conseguiu, pelo Fundo Social, a gente conseguiu alguns espaços dentro de eventos, que seria a feira de exposição dentro da Praça do Correio, algumas feiras no Itararé, alguns eventos. Quer dizer, elas estavam aprendendo, mas realmente a renda que gerasse era delas. Então, isso. Ótimo. Então, o que havia? Só a porcentagem de 10%, porque como nós dávamos o material para o próprio projeto se subsidiar, o restante era para elas. Mas elas tinham que tirar o medo, porque elas tinham medo, elas tinham vergonha, elas achavam que não sabiam falar, não sabiam negociar. Então, toda essa parte foi feita na prática. Que linda. Então, no final, até o final elas iam sozinhas. As últimas feiras, a gente só ia lá para abrir, ou às vezes se falava por celular, porque elas só sabiam negociar. Para estimular, para dizer, tô aqui vendo. Elas sabiam negociar, elas já sabiam pegar encomendas, entregar encomendas. Elas já sabiam gerenciar o próprio espaço. Isso foi o patamar, né? Mas, infelizmente, por conta que o nosso maior patrocinador, que o projeto necessitava de patrocínio, era a Petrobras. Houve aquela crise, né, aquele escândalo da Petrobras, e infelizmente todos os pequenos apoios, né, patrocínios de projetos sociais pequenos foram cortados, e o nosso foi um deles. E não conseguimos, infelizmente, apoio dentro da cidade, né, patrocínio dentro da cidade que fizesse com que continuasse, e ele se encerrou há 4 anos atrás. Que é recente, né? 4 anos atrás, infelizmente foi recente. E depois daí, paralelo a isso, foram surgindo convites para a revista. A minha primeira participação em revista foi para a Casa 2, uma revista de EVA. Na época era a Ivete Garcia, a editora, e foi por conta de um convite, como nós falamos, uma indicação de uma amiga minha, Priscila Pistilli, que a Ivete tinha comentado que estava precisando de alguém que trabalhasse nessa área para complementar a revista. Ela me indicou e eu fui. E não parou mais? Não parei mais. Aí, depois da partida da revista de EVA, ela começou a falar assim: você faz fuxico? Faço. Aí fui, você faz feltro? Faço. E assim foi indo. Mas o meu foco de trabalho mesmo, que eu sempre gostei, é de agregar justo a parte social, a parte também ambiental. Então, eu sempre gostei de trabalhar com materiais que possibilitassem, que tivessem a mão da artesã. Então, comecei a trabalhar com ecoartesanato. Aí o pessoal tinha aquela dúvida: ecoartesanato, reciclagem? É a minha dúvida também, entende? Isso. Porque a gente tem a visão de que a gente trabalhar com um produto descartável, né, que seria um descartável, a gente está protegendo a natureza, muito que bem, mas em termos de geração de renda, não é bem isso. A gente tem que trabalhar um produto de qualidade. Então, o reciclável ficou uma denotação assim, meio pejorativa em certas áreas, porque o pessoal confunde muito com trabalho escolar, uma coisa mais simples. E o ecoartesanato veio o quê? Veio a reforçar a ideia de que a vertente de trabalho, que você vai trabalhar profissionalmente uma peça de artesanato, tendo como base matéria-prima, um produto que seria descartável. Mas você cria uma peça nova de qualidade, como nós falamos, decorativa e funcional,
ou os dois no mesmo caso, e que agregue valor para a geração de renda mesmo. Então, eu sempre trabalhei nessa parte. Ou seja, não é reaproveitamento, é arte também, isso. né? É trabalho artesanal. Artesanal mesmo. Então, porque você vai criar e as pessoas não vão perceber depois, até o produto pronto, muitas vezes nem percebe que há uma reutilização da peça, né? E nas revistas eu consegui, graças a Deus, colocar aos poucos essa ideia. E as editoras, quem coordena as produtoras, né? As produtoras acabaram investindo também nesse foco, que fez com que eu conseguisse expor meu trabalho com mais facilidade. Ou seja, aí as revistas te dão mais visibilidade, Isso. Aumentam as alunas de curso, aumenta também sua credibilidade para conseguir espaço para essas feirinhas. E também eu consegui muitos parceiros, que são as fábricas, né, de materiais. A indústria de matéria-prima. Isso, né? Que facilitou com que eu trabalhasse com materiais de primeira linha, né? Que ajuda muito. E também faço com que as alunas também tivessem conhecimento desse tipo de material. Qual foi a primeira empresa que te apoiou nesse sentido e tem alguma que permanece ainda? Graças a Deus, de todas que eu comecei, estão comigo até hoje, graças a Deus. Mas a primeira que me apoiou é a empresa da Teclabel. Elas fazem a entretela termocolante. Tá. E agora elas têm a entretela dupla face, desculpa. E agora elas têm a entretela permanente, que é a termocolante. Então essa era por conta do seu Renato. Ele realmente me apoiou, praticamente não conhecia meu trabalho, mas abriu as portas e sempre que eu pedia... E a entretela você usa prioritariamente em quais trabalhos? Trabalho de pet appliqué. Que tá super em alta. Sim. No qual eu aproveitava, já ensinava os pontos de bordado para as alunas, né? Olha aí. E uma coisa muito boa que ele também, ele apoiava os projetos sociais que eu trabalhava. Ele também cedia material para os projetos que eu sempre trabalhei, né? Então, a partir daí foram vindo as outras empresas, Santa Fé, a Círculo, a Condor, então, e depois... Todas empresas grandes, né? Agora a Marilda, a Rendicola, que é a minha última, a mais recente apoiadora, o Icarabout. Então, são parceiras fortes que me dão uma base para me continuar com esse tipo de trabalho. Então, no máximo que eu posso, eu faço um evento ou outro na área social e eles me apoiam. Na próxima semana eu já estarei participando, fazendo workshop na Estação Cidadania no Maitá. São um projeto que trabalha com as mulheres carentes da região de São Vicente. E, como sempre, a Teclabel, a Santa Fé estão me apoiando. Então, são essas parcerias, essas boas parcerias que fazem com que a gente continue trabalhando nessa vertente social, que eu gosto muito de fazer. Então é isso aí, hein, apoiadores, né? Saibam que quando vocês apoiam o artesão, a professora, também tem uma série de trabalhos sociais que são beneficiados com isso. Muitas pessoas que estão aí para descobrir o artesanato, né? Bom, gente, a menos que você tenha algum artesão na família, que vai desde a tia crocheteira, da prima bordadeira, ou até mesmo o pai marceneiro, um dos seus primeiros contatos com o artesanato foi nas concorridas feirinhas locais. Eu, por exemplo, me lembro muito das feirinhas de praia, por exemplo, porque a minha família passava as férias aqui. Mas eu aposto que você, sendo artesão ou não, também tem a sua história com essas feirinhas. E você, Wanda, qual que é a sua história com as feirinhas de artesanato? Eu tenho muitas boas lembranças dessas feirinhas. Eu cresci aqui em São Vicente e tinha uma feira na Praça 22 de Janeiro, chamada Praça da Biquinha, era chamada de Feira Hippie, que tinha muitos tipos de artesão. Depois seguia fora a praça, seguia pela orla, pelo calçadão, então tinha diversas pessoas que se punham mesmo pelo chão, e a gente era um passeio, e para mim, que sempre gostei dessa parte, era um descobrimento de novas técnicas, novas ideias. Eu cresci vendo isso. Infelizmente, ao longo do tempo, na cidade aqui, elas sumiram, mas
continuaram, que ainda continuam as feiras no Boqueirão, em Santos, no do SESI, as feirinhas de artesanato são muito lindas, tem trabalhos maravilhosos. E daí eu mesma, para expor, trabalhar em feira, é recente, é mais ou menos uns 10 anos, que é o tempo que eu tenho como profissional nessa área, tanto como artesã como professor. O ano que vem eu vou fazer 10 anos. E sempre foram motivadoras de ideias e sempre foi um ambiente muito gostoso, uma troca de energia muito boa. E eu comecei com feirinhas que a gente chama de bazar. As primeiras foram indicações, depois ao longo do tempo a gente cria um vínculo de amizade que a gente tem quem nos comente, que fale a abertura de novas feiras. Depois foi criar, agora com a WhatsApp, a gente tem grupos específicos de artesãos ou até de quem organiza, né? A tecnologia ajuda, né? Aí já fala, olha, tal data vai abrir uma feira, expositores, entre em contato com tal pessoa, aí a pessoa já passa os valores, talvez se interessando, dependendo, a gente fecha o negócio. E fora isso, com a divulgação do meu trabalho, principalmente tirando as revistas, posteriormente eu entrei em televisão, aí abriu um novo leque e eu comecei a também fazer feiras maiores, que é o caso a Mega Artesanal em São Paulo e a Arte Mundi, que é uma mini mega artesanal daqui da Baixada, que é em Santos, no Mendes Convention Center. E são feiras maiores, no qual você trabalha com estandes, né? E não barraquinhas, não mesinhas, né? E um público muito maior. E também um público que valoriza o artesanato, né? Porque há uma importante isso, né? Porque há uma diferença de público de bazar, de feirinha e de mega artesanal Arte Mundi. Qual é essa diferença? Tanto o bazar como a feirinha são rotas de passeio. O pessoal olha, vê, da mesma maneira que ela está olhando a barraquinha ou a mesa do artesão, na parte de feltros, tudo, ele está olhando de culinária, está olhando de bijuteria, é um tour. A compra é opcional. Por isso que durante tanto tempo, então, essas feirinhas foram consideradas feirinha hippie, porque era como se fosse para o turista conhecer a arte local. Isso, é realmente isso. E geralmente o turista valoriza mais do que o público local, pelo menos aqui o regional, aqui nessa parte, ele vê muito mais o preço do que a criatividade, do que o produto. Ele compara muito o preço de uma barraquinha, modo de dizer, mas de uma mesa para outra, de um profissional para o outro. Ele não compara a qualidade e nem a criatividade. Ele compara o preço. Isso é o que, de certa forma, desmotiva um pouco a maioria dos artesãos. E enquanto que uma feira como a Arte Mundi ou a Mega tem o diferencial de que quem vai já gosta, procura, já vai buscando isso, tem foco, tem fome de aprender, tem ânsia de consumir novas ideias, novos produtos. Entende que aquilo é um pool de referência, né? E também de geração de renda mesmo, né? Porque a maioria são artesãos que vão à procura de algo mais para levar para suas cidades. A Mega pega um público até hoje em dia, nos últimos anos, vem gente da Argentina, vem gente do Colômbia, Uruguai, fora o pessoal da região norte, nordeste vem em peso. Então, isso faz com que, além de valorizar o trabalho da gente, fomente ainda mais a parte do artesanato, né? Na troca de ideias, que é absurdo, né? Porque gera tanta coisa, mas ainda é carente dessa informação. Então, esse é um diferencial que a gente gostaria muito que
que o foco do público local fosse esse também, né? De valorizar o trabalho artesanal, de valorizar a mão de obra, nossa, né? Que tem muita gente, que muitas técnicas estão se perdendo ao longo dos anos. Sim. Por conta disso. Nós temos, por exemplo, aqui na região, as bordadeiras do Morro do São Bento, que são as portuguesas, né? Que fazem aqueles trabalhos, aqueles bordados da Ilha da Madeira, que justamente por falta da procura, da valorização e de incentivo, Está se extinguindo. está se extinguindo. Porque não tem quem Consuma. E quem se interesse em aprender para continuar. Elas estão falecendo, né? Tristeza. Isso. Então não há quem. Porque antigamente passava-se de mãe para filha, filha para sobrinha, depois. Teve uma época que foi muito valorizado, passava-se para aprendizes, mas hoje em dia, com o advento de muita coisa vinda de fora, da China, o pessoal foi preferindo comprar o que a gente chama aqui de lojinhas de R$1,99 e comprar uma peça feita à mão, né? Então, complica. Então, são esses fatores que fazem que o trabalho artesanal regional, às vezes, ele não produza, ele não progrida como poderia progredir. Se tivesse uma visão mais forte, até da própria coletividade, da própria iniciativa local de prefeitura, eu acho que poderia sim haver uma mega artesanal em cada região, em cada cidade, lógico que num tamanho mais micro, mas que tornasse a visão local mais incentivadora, mais motivadora de geração de renda, que a partir do momento que gera renda pro artesão, vai gerar renda para a cidade. Sem dúvida. Porque nós compramos de um local, né? Nós vamos comprar aviamentos num bazar, nós vamos comprar tecido numa loja de tecido ou feltro, nós vamos atrás, vamos comprar cola numa papelaria, nós vamos comprar tesouras. Então, tudo já é um ciclo. Houve um tempo, né, Wanda, que a educação, ela era focada nisso também. Então, ainda que separasse, né, meninos fazem educação física, meninas fazem artesanato, mas as próprias escolas estimulavam isso no passado, né? Eu sou do tempo que existia uma matéria chamada Artes. E que artes era mesmo praticada. Havia uma separação que hoje em dia até eu acho que não haveria necessidade de fazer, mas na época havia uma separação entre uma professora para as meninas e um professor para os meninos. As meninas faziam o que ia de bordado, crochê, pintura, tricô, tapeçaria, talagaço, a gente aprendia várias coisas. Até trabalhos em couro nós fizemos, enquanto que os meninos trabalhavam com madeira, machetaria, faziam abajures, trabalhavam também mais a firme no mas o trabalho couro. Manual estava inserido. Estava inserido, né? No conteúdo. Uhum. E nós fazíamos e depois havia exposição no final do ano. Então havia uma motivação, cada uma, lógico que uma sobressaia mais que a outra. Claro. Eu, no caso, foi uma que a professora pedia para fazer uma peça, que ia para a aula, que ia valer nota, eu fazia mais 10 em casa, porque eu gostei. Já era artesã. Entendeu? Eu já ia, ela ensinava técnica de pintura, fazia um pano de prata, quando eu chegava, passava um tempo, eu levava a professora, eu já fiz mais uns 10. A minha mãe adorava, porque era tudo para enfeitar a casa. Claro. Beleza. Mas havia essa motivação que vinha da escola. Sim. Pegava justamente aquela fasezinha de... E que você está sedento por aprender de tudo, por conhecer. De quinta a oitava série. Que você está até procurando o que você gosta mais de fazer. Então, dali eu já tive a certeza que eu gostava de tudo que era ligado à artes. Tanto é que quando eu era para escolher a faculdade, eu era fazer belas artes ou fazer publicidade. Eu acabei entrando em publicidade, beleza, dali eu continuei.
E depois O continuei. que não te impediu de Não. depois... Depois de fazer educação artística, e depois eu ao longo dos anos mudei muito o que eu fiz profissionalmente, mas sempre levei a arte junto, de uma forma ou de outra. Sim. Trabalhei em loja, mas eu trabalhava na vitrine, fazia a parte dos cartazes, fazia croquis de modelos. Porque artesão é isso também, você né? leva isso para a vida toda. O artesão, ele não faz uma coisa só, Não. ele é criativo, ele é um Isso. criativo. Então, nessa criatividade que faz com que você sobressaia numa profissão ou outra. Então, eu acho que havia necessidade realmente de ter essa visão política Sim. dentro de qualquer cidade e de ver que o artesanato não é só um complemento de renda, ele é gerador de renda. Uma família pode sim se sustentar com o artesanato. Cada vez mais, ainda mais nessa fase de crise que a gente Sim, vem aí com nos últimos 5 certeza. anos. Pode ser. provado. Aqui muitas vezes a pessoa pensa, o artesanato, a pessoa só lembra o quê? Do tricô, do crochê. Não, gente. Você tem agora uma vertente muito grande de costura criativa. Você tem o crochê agora veio com... Cada vez mais jovens as pessoas estão se interessando Isso. pelo artesanato. A gente teve aí um boom, né, dos meninos, né, de 10, 12 anos fazendo crochê. Sim, e agora com a versão do amigurumi, então... Pois é. Porque eles agregaram o que o jovem gosta, que são os modelos, principalmente os heróis japoneses, Sim, né? os mangás. E transformaram em coisa em crochê, as pecinhas em crochê. Então, isso tudo mostra que tem uma gama muito grande de possibilidades de trabalho. Não é só aquela pintura em pano, um bordadinho. Você cria peças... Não é mais um trabalhinho, é artesanato. Sim, tem que pensar em foco de profissão. É. Eu acho que deveria haver um mercado de cursos profissionalizantes nessa área. Ah, eu concordo inteiramente. Eu acho que deveria haver, como existe a Faculdade de Belas Artes, por que não? A educação para artesanato, eu concordo. Por quê? Porque você tem técnicas tão diferenciadas, esse Brasil tem técnicas tão lindas, tem coisas que estão morrendo. Aqui, como eu falei, eu exemplifiquei a parte do bordado das bordadeiras portuguesas no Morro de São Bento, mas você tem a renda de bilbre que está morrendo lá no Nordeste, tem um outro estilo de renda de bilbre da Santa Catarina também que está morrendo, que é mais ou menos a mesma técnica, mas tem a trama, né? A trama deles é diferenciada. Você tem tantos trabalhos de barro, você tem trabalho de cerâmica, a mesma parte de bordados, você tem técnica do sul é diferente da técnica do Nordeste, do Centro-Oeste. Tudo tinha que ter uma qualificação, uma divulgação maior. E um estímulo. Estímulo. Sim. Wanda, a gente pode dar as mãos, porque o canal Craft ele nasceu justamente para que a gente pudesse falar de artesanato dessa maneira, valorizar o artesanato e valorizar a formação do artesão, valorizar a educação, porque a gente também acredita que sem educação você não chega a lugar nenhum, e o artesanato faz parte E faz disso. parte. E outra coisa, você não pode também pensar só nas técnicas, você tem que pensar também na parte de gerenciamento. Elas precisam ter conhecimento de formação de preço, de cotação de preço, gerenciamento de produção, logística. Sim, e a legislação, porque existe toda uma legislação. Seja isso para vender pela internet, seja para vender na feirinha, seja para participar de um grande evento. Vender para vizinha, você tem que ter isso. A parte profissional, porque hoje existe a profissão de artesão, você tem que ser divulgado. Também é muito recente, foi em 2018, né? Isso. Então... Mas mesmo assim é recente, você pode correr atrás, precisa ser divulgado. Você também tem a parte de locais que você possa conseguir subsídios. Então você tem o MEI que pode ser divulgado, você tem o Banco do Brasil para recorrer recursos que pode ser divulgado, você tem a Sutaco, que é um excelente projeto de apoio e qualificação, o Sebrae em alguns cursos. Então, toda essa parte que move atrás em termos de profissão,
Que é a mesma coisa que você fosse montar uma loja de roupa. Você tem todo um trabalho de legislação, de impostos e tal. Você tem esse conhecimento, você tem que também ter isso no artesanato. Sim. Porque muitas vezes elas também se perdem na formação de preço, elas acham que estão ganhando, mas elas estão só sobrevivendo, elas não estão tendo lucro, elas não entendem porquê. Porque não se fala desse assunto, Então, né? isso deveria ser divulgado. Vários cursos. Eu mesma terminei de fazer um curso há 2 semanas atrás, pela Asta, um curso que veio de uma ONG que eu achei excelente. Por quê? Porque ele foi organizado, projetado por uma ONG só de artesãs do Rio de Janeiro. E elas conseguiram subsídio, criaram um projeto, desenvolveram lá na região e depois conseguiram apoio para divulgar em outros locais. Fizeram em Minas e tal, e vieram aqui em Santos. Foi no Museu do Café. Eu já tinha feito outros cursos pelo Sebrae, mas esse foi excelente, por quê? Porque ele foi criado por artesãs, numa visão para artesanato, e foi colocado... As verdadeiras dificuldades. Isso, e não foi colocado como palestra, assim, tipo, aula didática, foi como palestra, diálogo, então houve uma troca, palestrante e artesão, que era o inscrito. Então isso foi muito enriquecedor. Eu mesma, muita coisa eu não tinha percebido que eu fazia de errado, o que eu desconhecia. Mesmo depois de 10 anos de mercado, né? Entendeu? Então, esse tipo de encontros deveria ser mais divulgado e com mais vezes. Então, são essas coisas que deveriam fazer que você se fortaleça como profissional. Sim. Não, na parte de gerenciamento, na parte da criatividade, que é os casos dos grandes eventos, né? E na parte profissional, em termos de você se qualificar para novas técnicas. Então, acho que tudo isso poderia ser agregado numa faculdade, num curso de extensão, por exemplo, de Belas Artes, se fosse o caso, mas um mestrado, por exemplo, né? Ou alguma coisa. Ou tudo isso junto, né? De repente, porque é uma ideia que tem muito para crescer. Eu acho que se houvesse um interesse... Como só o magistério foi necessário, isso, né, para você educar, para cuidar da primeira infância, hoje não é mais, hoje você já precisa ter a pedagogia, precisa ter o mestrado. Exatamente. Então, a mesma coisa. Deveria ter essa parte. É até dentro desse curso a parte da didática, porque você tem que saber conversar. Fundamental, e a gente tem um monte de professores de artesanato hoje aí que tem essa porque você tem um ligeiro, mas por falta de conhecimento. Sim. Porque a gente tem que saber lidar tanto com o aluno que tem conhecimento básico no caso de costura, de pintura, mas como você tem que até com o leigo, você tem que saber tratar todos na mesma igualitária, né, mesmo jeito, mas no conjunto, porque você não consegue nunca fazer formar uma classe de todos já sabendo fazer e todos não fazendo nada. É sempre mesclado. Você tem que saber lidar com todos. É o maestro, né? Então, para coordenar, para que eu no final todos consigam concluir a peça no mesmo grau. Sim. E de uma forma motivadora. E não a pessoa, né, ter a pressão para fazer porque está com pressa, o outro porque não está fazendo. Não, você tem que levar numa flauta toda, incentivar a quem não está aprendendo e acompanhar quem já sabe. Manter a harmonia da turma. Tá numa boa. Porque eu falo, o bom das aulas é que elas formam uma turma que a gente chama de arte terapia, né? Todas elas têm problemas, né? Todas elas têm problema, muitas vezes algumas entram... Todos nós temos. Então, nós temos. A professora tem que saber deixar os problemas dela lá atrás também, né? Então vem a parte da didática, você tem que saber... Exato. Se chegar assim, em sala de aula, você é a professora, você esquece a pessoa, né? Sim. Porque elas vêm com problemas, elas às vezes iniciam por problemas de depressão, por problemas de desemprego, por problemas de doença,
né? Muitas vezes eu já peguei várias alunas com problemas sérios de doença que caem na depressão e precisam de motivação, os próprios médicos indicam, né? Mas nada impede que comece como terapia e se torne um grande gerador de renda. Eu tenho muitas das minhas alunas do projeto BMCare que iniciaram com depressão altíssimas, hoje estão, você conheceu algumas delas, né? Elas já trabalham com isso, já são geradoras de sua própria renda, já só com isso. E não tem nada a ver com a aluna que eu conheci no primeiro dia de aula, 10 anos atrás. Porque houve uma evolução. O principal dessa evolução é a pessoa. Autoestima, né? A autoestima. E elas já são participantes hoje de feiras, de eventos, né? Algumas são minhas parceiras de eventos, eu levo junto como para me ajudar, são coordenadoras. Se tornaram sua rede de apoio também, né? Então, e elas têm um grupo, assim, elas formam um grupo de amizade muito grande. Então, tudo isso junto faz com que o artesanato seja tão maravilhoso, tão agregador. Mostre a força que já tem, né? Isso. Só precisa. É um agregador que você acredita. Pessoal, é um agregador emocional, é um agregador motivacional e é um agregador principalmente de geração de renda. É isso aí. Gente, para conhecer com diversidade, as feiras são os locais ideais, porque elas concentram um grande número de artesãos e uma variedade infinita de produtos. Mas, antes de tudo, é muito importante a gente esclarecer a diferença entre essas feiras. A Wanda falou um pouquinho aqui no começo sobre essa feira que vai para a indústria, que tem os expositores, né, da indústria, e as feirinhas que são as locais. Mas eu queria, Wanda, que você explicasse um pouco pra gente, em termos financeiros mesmo, assim, qual que é o principal diferencial? Assim, a gente entende que uma feira que envolve a indústria, ela é mais cara para o artesão participar, porque ela está concorrendo com gente muito grande ali. Quanto custa mais ou menos você participar de uma feirinha local e como que você pode, então, criar possibilidades de não ser impossível você participar de uma feira onde está a indústria também, se você é menor? O custo no bazar varia muito da quantidade de dias. A maioria delas variam de 70 a 120 o dia. Isso é pela mesa, né, pelo espaço. Ele inclui, no caso, a locação, inclui a divulgação, porque o organizador que vai se preocupar em divulgar, fazer os cartazes, os panfletos, às vezes carro de som, às vezes chamada em televisão, dependendo do... Quanto maior a divulgação do evento, quanto maior a visibilidade, maior custa, quanto, por exemplo, uma feirinha, por exemplo, de bairro, você pode conseguir mesinhas a R$50, ou então até não pagar a mesa, mas pagar uma percentagem do que você vender, se vender. Eu já trabalhei em vários eventos assim. São muito bons para iniciantes, para quando você quer um pouquinho a mais, você vai para essas pagas. Já nas feiras maiores, que seriam as tipo da praia, você já necessita de estar cadastrado em quem organiza. Em Santos costuma ser o Fundo Social, aqui em São Vicente já é dentro da Secretaria de Cultura. Então você tem que verificar quem gerencia esse tipo de movimento na sua cidade. Geralmente fica entre a Secretaria de Cultura ou o Fundo Social. Então geralmente eles fazem um credenciamento e você recebe uma carteirinha, um espaço, dependendo da sua cidade, há uma lista de espera, né, para você conseguir entrar. Agora, enquanto a feiras maiores, que nem no caso aqui a Arte Mundi ou a Mega Artesanal, o investimento maior mas não é impossível. Eu já tive estandes nos dois. Tá? Qual é a diferença maior? O público.
é o que eu digo, o público que vai nessas feiras, ele vai para consumir arte. Então, se ele gostar do teu produto, ele vai consumir. Se ele gostar do teu projeto, ele vai comprar. Então, você tem um investimento alto, mas o teu retorno também é alto. Então, o que faz com que você possa pensar nesse patamar é economizar. Deixar daqueles ganhos um percentual pequeno para esse primeiro evento. A primeira vez realmente você o poupar. Você deixa de lado um valor para esta, fica aguardando, porque geralmente tem uma fila de espera, fica aguardando o espaço ou tal, correr. Conseguindo esse espaço, você já aloca e investe mais em quê? Criatividade, boa qualidade de produto. Para chegar arrasando. Para você ser vista, ser notada e ser lembrada. Tá? Então, aquele que gostar do teu trabalho, que te conhecer a primeira vez, ele vai guardar teu contato, ele vai te procurar, vai perguntar. Vai virar cliente. Aí ele fala, você vai participar da Mega esse ano, você vai estar onde? Você vai participar da Timundo, você vai estar onde? Porque o pessoal já te procura. E isso fideliza, né? São feiras que fidelizam de todo mundo, né? Porque chega gente, principalmente a América do Sul tá em peso. Sim, lá. na Mega tem cliente que é do Nordeste, de Minas, que me liga. Você vai estar em qual lugar? Eu já quer saber se você vai estar aqui, no caso, aqui que é a regional, que é a Arte Mundo, Praia Grande, Peruíbe, Guarujá, já fica procurando. Você vai estar quando? Que local tal? Então, porque essas feiras muito grandes a gente vai com mapa, né? E a gente tem que ter foco, porque não consegue fazer tudo às vezes, né? Então, isso faz com que o investimento é um investimento, como todo negócio. Sim. A mesma parte do bazar, da feirinha ou do bazar é um investimento. Pode dar certo, pode não dar. Menor que vai ter um lucro menor. Mas é tudo entre aspas, vamos falar assim, um enigma, né? Você pode, de repente, dar tudo certo, ou pode só chegar no equilíbrio. Mas o que importa é que você está sendo visto. Ô, Wanda, no bazar, quando você paga uma taxa, mas além dela, você tem que ter a mesa, você tem que ter toda a estrutura que você vai montar. Isso acontece também nas feiras, porque nas feiras grandes, que vai a indústria tudo, você também tem que arcar com os custos de montagem, né, do stand. Não, no bazar funciona assim, geralmente eles já te dão a mesa, eles já te falam o tamanho da mesa, se é uma mesa 70 por 70, ou se é uma mesa 70 por 40, quer dizer, são duas mesas, eles já te dão suporte de uma ou duas cadeiras. Já tem uma estrutura. Já tem uma estrutura básica. Contida nesse valor que você já te inclui. Se você quiser levar a área expositora, é por tua conta. Tá. Na Arte Mundi ou na Mega é a mesma coisa, eles te dão um básico que seria o estande pré-montado e... Fica por tua conta a decoração mesmo. Fica por tua conta o opcional, que seria o quê? Se você vai querer um balcão, se você vai querer uma vitrine. Tá. Então toda essa parte você aluga a parte. Legal. Mas a estrutura básica eles já te dão. Que no caso o fechamento, então depois o restante você leva. Então, e nas feirinhas de praia, que você precisa do registro e tudo, você tem a mesa? Geralmente você compra uma padronizada, que seria a mesa, tem uns lugares que é uma mesa e um toldozinho, outros é só uma barraca. Sim, chove, né, gente? Sim, aqui em São Vicente é uma barraca padronizada, que depois uma mesinha, então você compra e depois você leva e traz. E se você desmonta e leva, desmonta e leva. Entendi. É diferente. Mas você já tem todo domingo você vai, todo sábado você vai, depende do teu cronograma. Mas é um investimento também, é a mesma coisa, é um investimento. Mas é um material que você, por exemplo, você resolver na semana fazer em outro lugar, você leva. Entendi. Não é exclusivo daquela feira, né? Não é exclusivo daquela feira. Então, mas é um investimento válido, não tem... É que nem como você começa a trabalhar nesse tipo de eventos, uma coisa você vai ter que investir num aramado, um aramado de pé ou aramado de parede,
ou então uma estantezinha, dependendo do que você for trabalhar, sempre uma coisinha ou outra você precisa investir para poder expor melhor, né? Então, até a parte que a gente estava falando de ensinar, o ensinar a expor também. Sim, ensinar a distribuir na mesa. Isso a gente também ensina, na época que eu falei do projeto Baby Care, que a gente também ensinava elas a exporem, para não colocar tudo. A linguagem não falada, né? Isso, que é essa linguagem visual que vende também. Também, né? Colocar todas padronizadas por temas, por tamanhos. Parece que não, mas isso chama a atenção quando o pessoal passa. Claro. Que tudo colocado de qualquer jeito. Parece que sim. Como que a gente faz compra no supermercado? Então, essa parte de visual, de vitrine, também seria uma boa aula, né? Para um curso. Sim. Que o pessoal também tem muita gente que tem dificuldade nisso. Sim. Né? Então, eu acho que tudo tem que ter um conjunto de aprendizado que poderia ser passado por cursos especializados, por uma formação melhor, porque faz com que a pessoa, até eu acho que é motivador. Sem dúvida. Como a Wanda esclareceu, participar dessas feirinhas requer muito mais do que conhecimento e técnica, né, gente? Ela vai além de um número X ou Y de peças. É preciso investimento, seja ele financeiro, de tempo, é preciso estar preparado para surpresas da sazonalidade e tem mais alguns detalhes, né, Wanda? Quais são eles? Então, salientando, principalmente nos eventos de bazares, os eventos menores, ou mesmo até os maiores, mas principalmente nos menores, está pronto para o acontecimento de as vendas não gerarem a sua expectativa. Isso acontece. Como eu disse, sempre esse tipo de evento é uma incógnita. Você pode chegar, bombar e vender tudo, ou pode só simplesmente cobrir o custo da sua mesa, ou pode até sair no vermelho. Então, um evento compensa o outro. Por isso que quem entra nesse tipo de trabalho, assim, de trabalhar em eventos, tem que fazer vários para poder, no geral, ter uma média de ganho real. Não pode fazer um se decepcionar e desistir, né? Também não pode achar que o primeiro ficou feliz porque você fez um evento, o primeiro evento lá e você vendeu tudo e já... Achar que vai ser sempre assim. Sim, entendeu? Já contar com esse valor no seu orçamento. Isso é importante. Como ganho. Isso não tem como. Você tem que tirar mais ou menos um ganho mínimo, tirar uma média para poder realmente trabalhar com a sua realidade. Para você não criar expectativas demais, né? E depois dar uma quebra, ou então você decepcionar e desistir do que você pode ser muito bem realizado posteriormente. Então você tem que ter a ideia de que é sazonal, é por época, é por local. Às vezes você está apenas no local errado, com a clientela errada. Não que o teu produto seja ruim. Sim. Você também você tem que aos poucos descobrir qual é o seu público consumidor, né? O teu público ideal para o teu produto. Sim. Né? Então isso só o tempo e a experiência. Porque o artesanato também tem isso, né? Assim, tem épocas que algumas técnicas elas estão mais em destaque, então essas peças vão vender mais, né? Isso não quer dizer que aquela artesã faz um trabalho menor do que o seu, é só porque são técnicas. São tendências, as tendências do ano. No caso, esse ano o boom foi o amigurumi. Sim. Todo mundo vai em torno de peças de amigurumi. Então, a madeira continua forte, né? Mas ela já teve uma queda, ela está começando a retomar. A mesma coisa que o próprio crochê, há um tempo atrás ficou sumido, agora voltou pela moda. Então, ele está focado, realmente, as tendências estão focadas à moda, que ainda vem do exterior.
Ou então eu acho que tendências como novela que dita tendência, né? Que a gente tá na fase agora da costura criativa, voltou a costura com tudo, né? Porque a gente tem uma novela aí que tá valorizando a culinária, né? Bombou com a novela da Maria da Paz, né? Por causa dos bolos, né? Então tem que ficar antenado o que tá rolando na mídia, no bate-papo entre as companheiras artesãs. Então é bom você estar sempre pesquisando, se atualizando. E sempre é o que eu falo, a gente... Mas isso não quer dizer mudar de técnica também, não, né? Só valorizar não. o que você já faz bem, né? Você valorizar o que você faz bem, mas tipo, você tem que ficar antenado no que tá em moda, no caso, para você procurar um novo diferencial, para você sair do mesmo. Então você procura novas técnicas, vai procurar novos cursos, novas inspirações. Então você tem que estar sempre aprendendo. Até eu tenho um lema pessoal, que é nunca deixe de aprender, porque a vida nunca deixa de te ensinar. Então, você tem que estar aberto a novos conhecimentos, porque às vezes a pessoa também peca por achar que eu sei e acabou, então é isso que eu faço bem. Para tudo na vida é isso. Então a abertura, você sempre consegue ter o espaço. De alguma forma você procurando se aprimorar, procurando diversificar, procurando cativar a clientela, cativar alunos, então os seguidores, no caso para quem já trabalha com internet, você tem que estar sempre seguindo o ciclo natural da vida, né? Você tem que estar evoluindo. Bom, apesar das peças artesanais poderem ser cópias, réplicas inspiradas em fontes como revistas, sites, moldes, etc., elas sempre contam com um toque pessoal do artesão no momento que a faz. E é essa singularidade que valoriza o trabalho artesanal. Mas, por outro lado, como a Wanda já citou aqui, muitas vezes é justamente por ser feito à mão que o consumidor entende que aquele trabalho tem menos valor que o industrial. Na sua opinião, Wanda, por que essa desvalorização do trabalho artesanal ainda acontece? É só cultural? É essa falta de ensino que você falou? Eu acho que a parte da falta de informação, da falta de valorização. Eu acho que também a parte cultural do brasileiro de ter poucas referências. Poucas referências de valorizar, até na própria cidade em si. Eu sou muito, vou falar pessoalmente, eu sou muito mais reconhecida fora daqui do que na minha cidade. Na minha cidade, muitas me conhecem como pessoa, mas meu trabalho em si é uma tristeza, mas é a realidade de muitos artesãos, né? Eu vou fazer uma exposição num bazar ou num bairro, as pessoas me conhecem como pessoa, entendeu? Agora, o público em si não conhece meu trabalho. As feirinhas ajudam a você a ser conhecida na sua cidade? Ajudam no sentido de conseguir, de cativar novas alunas, isso sim. Alunas. Alunas. Mas não consumidor. Consumidoras é poucas, são poucos. Como eu disse, o pessoal varia muito, vai de acordo com o local. Mas a nível de conhecimento você como profissional é mais limitado. Não tem essa rede de divulgação que nós temos fora daqui, né? A nível de São Paulo, que você tem muitos mais programas ou meios de comunicação que façam com que você seja mais conhecido profissionalmente. Então, eu acho que isso também peca um pouco. Não sei se é só na minha cidade ou se é geral. Mas, e outra coisa também é a parte financeira. O pessoal, aqui principalmente, houve muito desemprego nos últimos anos. Eu vejo isso nas minhas alunas no declínio. Muitas delas deixaram de fazer, apesar de adorarem,
porque o marido está desempregado, o filho está desempregado, então ele acabou... Pesa no orçamento. Pesa no orçamento. E como, entre aspas, bem ou mal, as aulas de artesanato são consideradas meio supérfluas, então sai-se, né? Retira-se do orçamento. Porque entra naquele círculo vicioso. Isso. Que não entende como gerador de renda, não entende Isso. como valor agregado, né? E mesmo que não seja para geração de renda, valor agregado pessoal a nível motivacional, porque às vezes elas precisam disso porque estão com problemas pessoais, mas elas contam primeiro, elas vão se abnegar do pessoal para o familiar. Sim. Né? Então o que acontece é isso, às vezes eles vão muito no preço. E por outro lado também a influência das peças prontas das lojas, esses made in China. Que não tem como competir, não né? Tem, a escala industrial. Você faz um Papai Noel manual toda à mão, né? Você vai colocar um preço, aí fala, nossa, tudo isso é lindo. Mas quando você fala o preço, você fala, nossa, tudo isso dá para comprar uns 3 justo, que mancha, né? Que pega e dança, toca musiquinha. Aí fica complicado. É um preço justo, porque tem uma gama de materiais. Sim, tem a tua mão de hora, tem o seu tempo. Seu tempo. No meu caso, tem a parte da criação da peça. Sem dúvida. A peça mais exclusiva, em né? tempos de cópia, isso entendeu? Mas acontece. Então a gente tem que trabalhar para que isso um dia mude, né? Essa visão mude de alguma forma. Só ressaltando aqui que há pouco a Wanda citou a Sutaco, só para registrar, Sutaco significa Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades de São Paulo. Então, quem tiver interesse em saber também qual é o trabalho da Sutaco, corre aí. Por isso é muito importante que o artesão se concentre em valorizar o acabamento do trabalho, ter cuidado com a apresentação das embalagens e principalmente com o manuseio, antes, durante e depois das feiras, não é isso, Wanda? Com certeza, você, a partir do momento que você termina uma feira, você tem que lembrar que você vai utilizar as peças que não foram vendidas posteriormente, então você tem que guardar elas com cuidado, armazenar, principalmente as peças sazonais, por exemplo, agora de Natal, você só vai mexê-las daqui a uns 7, 8 meses, você tem que armazenar elas bem, colocar uma embalagem firme e resistente e colocar elas em lugar arejado, que não pegue muito calor nem muita umidade, para que com o tempo ela não pegue um bolor ou alguma coisa assim que prejudique e acabe você perdendo a peça daqui a uns 6 meses. Então você tem que armazenar para que ela não tenha nenhum dano também de quebra ou de se amassar, alguma coisa. Porque às vezes a pessoa não tem um lugar específico na casa, não tem um quarto onde ela possa guardar, né? Vai ajeitar. Então, assim, às vezes esse lugar, gente, tem um pouco de umidade. Não é só aqui no litoral, né? Que tem também a maresia. Não. Então, em qualquer lugar. Você tem que procurar embalagens apropriadas. Hoje em dia tem umas embalagens, umas caixas que são muito boas para você hermética. Vale esse investimento, né? Vale, porque ela também te ajuda a você levar transportar material também com segurança, porque além do trabalho de você guardar e armazenar, você também tem que ter o cuidado do transporte, do ir e do vir, para que elas cheguem e voltem com a mesma qualidade, certo? Porque o material pronto, a peça pronta, é um investimento que você fez. Ele pode não ter sido vendido agora, pode ser vendido daqui a 3, 4 meses ou daqui a 1 ano, mas se você conseguir conservar, ele vai te dar o retorno. E por conta da sazonalidade, né? Às vezes você muda uma coisinha, né? Dá um toque, ele muda um cachecol no seu Papai Noel já. Ou mesmo a mesma peça, você fez um bazar de Natal na igreja da Pompeia em Santos, mas no ano que vem você não vai fazer lá, você vai fazer no Coração de Maria. É outro público. Esse público não viu essa tua peça. Então ela vai ser nova do mesmo jeito. Então, você tendo cuidado dela, ela tem... Não deixar amarelar, né? Não deixar
amassar, se for peças de pet appliqué, dá uma passadinha, um patchwork, você dá uma alisadinha, arruma direitinho, a embalagem tá bem guardadinho, bem armazenadinho, para as peças que possam se quebrar, você colocar em plástico bolha. Então todo esse cuidado de conservação das suas peças tem que ser tanto para venda como a gente, como expositor. Porque a gente tem, toda vez que a gente vai fazer uma gravação, a gente tem peças de vitrine. Então a gente tem essas peças coringas que a gente leva, a gente também tem que saber conservar elas. Para que elas sempre possam estar prontas e bonitas para ser apresentadas ou numa vitrine no artesanato, ou numa vitrine numa mega artesanal, ou no outro evento que você vai fazer uma vitrine, as peças estarem boas. Apesar de terem alguns anos. A gente sempre tem uma peça coringa. E sempre dá uma olhadinha, gente, também, né? Pra, assim, desembala, deixa tomar um ar também, embala de novo. Ah, né? sim. Vezes... Não. Mas aí você tem aqueles produtinhos que a gente coloca. A sílica? Isso. Tá. Sabe? Alguma coisa que seja meio inodor. Tá. Nunca, porque às vezes a pessoa costuma colocar uns sachês. Esses sachês às vezes tem o problema de o cheiro impregnar na peça. Verdade. Isso é bom salientar, porque às vezes você acaba perdendo a peça porque o cheiro pega e às vezes fica até mais intensificado, que quando você vai colocar na exposição, a pessoa vai pegar, ela possa até gostar, dependendo, mas a maioria não gosta. Isso, gente, vale para o sachê, vale para bolinha de naftalina, vale para pastilha. Essência, tem que tomar cuidado, não tem que procurar alguma coisa que seja inodor. Sim. Ou tenha um odor muito suave, meio tipo bebê, coisinha de bebê. Quem vai comprar essa peça não necessariamente, né, lhe agrada esse aroma, né? Isso, então a gente também tem que tomar. Então são várias coisas que a gente tem que ser, pequenos detalhes que fazem com que a gente tenha que ficar bem atento, pra gente não sair perdendo na qualidade. Uma coisinha simples assim acaba com a sua peça, acaba com o seu trabalho, com o seu investimento. Sim, né? Porque aí depois fica quando a gente fala, né? Acaba encalhando e você acaba perdendo o investimento. Seu dinheiro foi junto, né? Só seu dinheiro, seu tempo, sua criatividade. Isso, foi tudo. Eu queria agradecer imensamente as informações trazidas aqui pela Wanda durante esse nosso podcast. E acrescentar que é professora dá cursos e orientações no seu ateliê aqui em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, que ela também faz demonstrações em feiras e eventos. E para mais informações sobre o seu trabalho, basta acessar as suas redes sociais. É só procurar por Wanda com W, Fornazieri, tudo junto. O nome correto vai estar aqui na descrição do nosso podcast. E por caso de você ter qualquer dúvida ou querer conhecer mais sobre a Wanda ou sobre o trabalho dela, ela vai te dizer como é melhor encontrar e vai ficar à vontade para acrescentar qualquer coisa que a gente possa ter deixado passar, Wanda. Você pode me encontrar tanto no Face como no Instagram, como Wanda Fornazieri. Também tem o meu WhatsApp, que é o 13 991 74 7509. É só deixar uma mensagem que eu entro em contato para tirar alguma dúvida ou para salientar alguma coisa sobre aulas, projetos. E então sempre aberta aí para conversar, conhecer novas pessoas, trocar ideias. Eu gosto disso. E aproveito para agradecer imensamente o convite, por esse espaço gostoso, esse papo. Eu acho que deve acrescentar muita coisa para muitos nós artesãos. Espero ter podido agregar alguma coisa de bom e incentivador, apesar de todos os conflitos que a gente tem que sempre pensar positivo, né? Que amanhã está aí para renovar. Então vamos pensar que sempre tem como renovar nossas ideias, nossa fé e seguir em frente e se valorizar acima de tudo. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Eu queria muito agradecer a você também que esteve conosco durante esse bate-papo. Dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato. E finalizar dizendo que eu te espero na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Obrigada, até mais!